aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Aula da semana. A aula da semana é sobre revisão dos nossos conteúdos, né? Eu trouxe alguns exercícios para a gente resolver hoje, que a gente vai fazer um passo a passo, né? Vamos fazer uma pequena revisãozinha dos principais conceitos trabalhados, para a gente se lembrar do que foi tratado em aula, né? Porque semana que vem nós teremos uma avaliaçãozinha sobre gases ideais e as leis da termodinâmica, fechando então essa etapa aqui do segundo ano, que nós falamos sobre calor e temperatura, tá? Então, é importante que essa semana seja uma semana de preparação para vocês. Lembrando que vai ser um questionário lá no SIGA, questionário com questões de marcar, porém as questões saem de um banco de questões e é bem possível que sejam questões bem alternadas, né? Sejam questões que não sejam iguais para todos os alunos. Então é importante que tu tenha o estudo bem desenvolvido para que tu não te aperte, né? Mesmo sabendo que tu terá todas as condições, todas as possibilidades para consultar o teu caderno ou consultar outros meios. Beleza? Bom, gente, então a aula de hoje eu vou começar falando sobre uma revisão. E para finalizar essa parte de calor e temperatura, né? Vamos fazer alguns exercícios. Tranquilo? Vamos lá então, começando. Bom, gente, então vou pegar minha canetinha como de praxe aqui, uma caneta vermelha, para a gente começar os nossos estudos, para nós fazermos a nossa revisão. Queremos lembrar inicialmente que o início dos estudos da termodinâmica ela começa com o estudo dos gases, né, onde o problema inicial é um cilindro que pode ter um êmbolo no seu interior, né, um êmbolo que é algo ali, um sisteminha que tem ali no nosso cilindro, que pode subir ou descer de acordo com o que nós temos, de acordo com o que está acontecendo com o gás que está dentro desse cilindro, né? Lembrando que para executar esse trabalho, para fazer esse gasto de energia, né, para fazer subir o cilindro, para subir o pistão, né, o êmbolo, ou descer o êmbolo, né, as questões que estarão por trás disso são as grandezas físicas envolvidas para os estudos dos gases. Que nós temos aqui como a pressão, né, que é uma grandeza física associada a essas relações aqui dentro do meu gás, a temperatura que esse gás ele vai estar, né, temperatura. E nós temos também o volume do gás, né? Então essas são as três grandezas que são importantes para a nossa análise, né? E a partir dessas três grandezas nós conseguimos determinar muito do que acontece dentro de um sistema, de um cilindro, né? Que tem um êmbolo que pode se movimentar, certo? Bom, beleza. Para começar isso aí, a gente trabalhou com algumas transformações gasosas, né? Onde a gente, variando alguma dessas grandezas, o que acontecia com as outras, né? Então se eu tenho uma determinada pressão, eu vario essa pressão, o que pode acontecer com o volume, com a temperatura? Então nós tínhamos uma lei geral dos gases, né? A lei geral dos gases ideais, né? Que são esses gases que nós estamos trabalhando, que nós tínhamos aquela equaçãozinha que nós tínhamos um gás no estado 1, né? Com a sua pressão, seu volume e sua temperatura no gás no estado 1. E isso aqui, né, é proporcional à pressão no estado 2, volume 2 e a temperatura 2 desse gás, né? Então essa aqui seria a equação geral, né, para qualquer tipo de transformação que eu tenha. Óbvio que a gente trabalhou as transformações especificadamente, né? Lembrem, né, que nós tínhamos lá quatro tipos de transformações que nós considerávamos. Nós tínhamos a transformação isobárica. Nós tínhamos uma transformação isobárica. O que seria a transformação isobárica? Seria aquela transformação onde o gás ele mantém a pressão constante, certo? Então se a pressão é constante, volume e temperatura podem variar. Nós tínhamos uma transformação isotérmica, onde esse gás ele mantinha a temperatura constante. A temperatura desse gás era constante. E nós tínhamos uma transformação isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica, né? Pode receber esses três nomes. Isovolumétrica, onde esse gás ele mantinha seu volume constante, certo? Então nós temos esses três tipos de transformações gasosas que nós trabalhávamos, né? E onde a gente podia fazer análise do sistema, né? A partir dessa equação da lei geral dos gases, né? O que acabava acontecendo, por exemplo, na isobárica, né? As pressões eram iguais. Então se P1 e P2 eram iguais,
né, a equação ela se modificava, a gente ficava com V1 sobre T1 que é igual a V2 sobre T2, por exemplo, né? Então a gente precisava somente fazer análise dessa parte da equação. Também tinha uma outra transformação que é a adiabática, uma transformação adiabática, onde o meu gás, né, ele só não troca calor com o meio. Então aqui as questões de calor é igual a zero, né? Ele não troca calor nem recebe calor, então não recebe calor nem envia calor para fora do cilindro. Então é como se o cilindro tivesse aqui uma manta, né, que protege ele e que faz com que ele não troque calor com o meio. Seria mais ou menos essa a ideia das transformações gasosas que nós trabalhamos, certo? Isso geralmente ele é demonstrado, a gente coloca essas transformações, representa elas através de gráficos, né? Então é por isso que é importante a gente saber reconhecer o diagrama PIV, né? Que é o diagrama mais trabalhado, mais utilizado, porque reconhecer o que acontece, né, é importante. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho um gás no estado A e ele vai para o estado B, né, a pressão constante, é uma linha reta essa transformação gasosa, né? A gente observa que o gás ele realiza essa transformação, né, e isso é representado através de uma linha reta, porque a pressão se mantém constante. Vamos supor que ele vai do ponto B para o ponto C a volume constante. Nós temos uma reta novamente, né, desse gás aqui, ó, uma transformação isovolumétrica significa que o volume se mantém constante. E nós poderíamos também considerar aqui uma transformação isotérmica, que é aquela transformação que do gráfico, aqui nesse caso aqui seria uma compressão, porque ele está mudando suas temperaturas, e a gente pode lembrar que as isotérmicas são essas curvas, né, que aparecem nos gráficos, onde as temperaturas, né, são diferentes, né? Essas curvas aqui são as isotermas, e aí, por exemplo, que nós teríamos uma temperatura 1 e aqui a temperatura 2, e a gente observa que quanto mais altas são essas curvas, né, maiores são as temperaturas dos meus gases, né? Então as transformações isotérmicas são representadas por essas curvas, as transformações isotérmica, isobárica e isovolumétrica por essas retas, né? E uma transformação adiabática, como é que seria uma transformação adiabática? Seria uma transformação onde todas as grandezas acabariam mudando. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto D aqui no espaço e eu quero fazer uma transformação gasosa do ponto D para o ponto B, eu teria uma transformação adiabática onde todas as grandezas acabam variando. Então, uma maneira de representar, né, uma transformação adiabática, eu tenho que construir as duas curvas de uma isoterma para então desenhar essa curva adiabática. Beleza? Então essas são as maneiras que nós representamos as transformações gasosas. O que mais que nós temos? Nós temos que todas essas relações aqui, PV sobre T, né, chegou à conclusão, deixa eu fazer uma linha reta aqui, ó, para separar os conceitos, para a gente não acabar escrevendo uma coisa por cima e vocês confundindo, né? A gente sabe que uma transformação em um gás, a gente pode analisar um gás, né? E esse gás, além das relações de pressão, né? Então aqui, ó, constante, vou botar aqui, ó, constante dos gases ideais. Gases ideais. O que a gente observa, né? Que toda vez que nós tínhamos essa relação de PV sobre T, né, se observava que este gás, né, podia fazer a transformação que eu quisesse, que a relação entre PV e T era sempre igual a uma constante, né? E que essa constante se denominou como sendo um valor de R, onde esse R vale em torno, né, de... Deixa eu pegar aqui minha cola, cadê minha cola? Para eu não escrever um número errado aqui para vocês, né, gente? 8,3 joules, né, Kelvin por mol. Então nós observava-se, né, experimentalmente, que toda vez que eu fazia uma transformação gasosa, por mais que eu variasse os valores de P, V ou T, né, o valor era sempre igual a uma constante, e essa constante também ela dependia do número de moléculas que eu tinha, o número de mols, né? Então por isso que a gente poderia escrever obter as propriedades de um gás a partir de uma relação de PV N R T, né? Onde o R é o valor dessa constante, a temperatura é a temperatura em Kelvin, né? E o N é o número de mols. Onde eu posso obter esse número de mols? De que forma, né? A partir da relação entre massa e a massa molar da minha grandeza física, né? Então aqui a massa é obtida em gramas e esse cara aqui em gramas por mol, né? Então desta forma aqui eu posso então obter
as relações, né, de um gás que está dentro de um cilindro, né, onde se aumentar a pressão, que acontece com as outras relações dele, que acontece com o volume, que acontece com a temperatura, etc. Tudo em termos desses valores aqui, dessas relações gasosas que nós temos aqui. Beleza? Então, a partir disso, pessoal, nós estávamos prontos, depois de fazer esse estudo, né, nós estávamos prontos para analisar, então, as leis da termodinâmica, certo? Então, nós começamos a estudar as leis da termodinâmica, né, termodinâmica, e a gente observou que as leis, né, a primeira lei, nós tínhamos a lei zero, que era aquela lei que só falava sobre, que era a lei mais básica, mais essencial, que falava sobre o equilíbrio térmico, né, que foi discutido na aula da primeira lei da termodinâmica. E nós tínhamos a primeira lei, que fala sobre conservação de energia, né? Ela diz que a variação de energia interna de um gás é igual à quantidade de calor que ele recebe ou perde, menos o trabalho que ele realiza ou que é realizado sobre ele, né? O que a gente tinha que tomar cuidado aqui é que o calor ele é positivo quando ele recebe calor, né? Quando ele perde, então é um calor negativo, então aqui quando ele perde, e ele faz um trabalho positivo quando o trabalho é feito pelo gás, né? Pelo gás, e o trabalho é negativo quando o trabalho é feito sobre o gás, certo? Então, se a gente lembrar disso, dessas relaçõezinhas aqui, fica bem fácil da gente aplicar a primeira lei da termodinâmica, que é uma lei de condições de conservação de energia. Se recebeu calor, gente, ele aumentou sua energia interna, né? Se ele perdeu calor, ele perdeu a sua energia interna, e assim por diante. Então, se a gente respeitar essas coisas aqui, e também tinha uma relação, né, que eu poderia calcular a variação a energia interna de um gás, né, como sendo 3 meios de nRT, né? Também poderia, então a gente observa que existe uma dependência, né, da energia desse gás em termos da sua temperatura, né? E a partir disso, pessoal, lá na aula, quem não lembra, né, deve voltar um pouquinho lá para a aula de termodinâmica, mas tinha aquelas condições. O que acontecia com a primeira lei da termodinâmica quando tinha aquelas várias condições de transformação isobárica, isotérmica, adiabática, etc, né? O que acontecia com a primeira lei, né? A gente via que tínhamos transformações, né? Por exemplo, uma transformação isotérmica, onde a temperatura se mantém constante. Se a temperatura se mantém constante, pessoal, não há mudança da energia interna do meu gás. Logo, a quantidade de calor é igual ao trabalho, ou seja, todo o calor que ele absorve, ele converte em trabalho. Então, essas questõezinhas aí é importante também dar uma revisadinha, né, para ficar bem atento no dia da nossa avaliação. O que mais que nós falamos? Nós falamos sobre a segunda lei. E a segunda lei é uma lei mais de aplicação, né? Porque ela vai falar sobre o que acontece com o trabalho realizado sobre uma máquina térmica, né? E a gente observa que uma máquina térmica ela tem que ter uma fonte quente, certo? Que vai fornecer calor para o meu sistema, vou chamar de Q1. Esse sistema, então, ele vai realizar trabalho. Beleza? E o resto do calor, o Q2, ele é jogado numa fonte fria. Então, para eu ter uma máquina térmica, eu preciso de um sistema como esse. Eu preciso de uma fonte quente, de um sistema que vai realizar trabalho, que vai movimentar, etc. E um reservatório de fonte fria, né? Onde o resto do calor que não foi utilizado para realizar trabalho vai ser descartado, né? Então, a segunda lei da termodinâmica ela vai tratar que o trabalho realizado ele vai ser a variação da quantidade de calor menos a quantidade de calor da fonte fria menos a quantidade de calor usado na fonte fria. E a partir disso nós podemos estimar o rendimento de uma máquina térmica. E aí que vem o grande lance das leis da termodinâmica, né? Porque o calor que eu tiro de uma fonte quente, essa energia ela não é e nunca será convertida integralmente em trabalho. Eu nunca vou conseguir ter uma máquina térmica que pega todo o calor, toda a energia da fonte quente e utiliza essa energia para movimentar um pistão. Isso não existe. Isso é contra a primeira lei da termodinâmica, porque a segunda lei da termodinâmica diz que eu tenho que ter um reservatório de fonte fria onde parte do calor vai ser ejetado. Então a gente pode estimar o rendimento dessa máquina térmica a partir de uma relação de trabalho sobre a quantidade de calor que eu cato lá da fonte quente, certo? Uma outra maneira de escrever isso aqui é 1 menos módulo de Q2 sobre Q1. Então também teríamos, né,
uma maneira de escrever o rendimento dessa máquina. Lembrando que esse rendimento ele pode ser até igual a zero, né? Não há algo que impeça que ele não realize trabalho, né? Vai saber se ele pega toda a energia e joga na fonte fria, enfim, o rendimento igual a zero. Mas jamais será igual a 1, jamais será um rendimento de 100%, isso não pode acontecer, beleza? Então isso aqui nós temos um funcionamento de uma máquina térmica. Falamos também sobre o refrigerador, que funciona no sentido oposto, né? Ou seja, ele pega a fonte fria, o compressor realiza trabalho sobre o gás, né? E daí a energia é despejada numa fonte quente, né? Então nós temos um funcionamento ao contrário da máquina térmica. No refrigerador nós analisamos as equações, que há uma modificação também nessas equações, e demonstramos na aula também, certo? Então fiquem atentos sobre isso, do funcionamento do refrigerador, pode cair uma questão sobre isso também. Mas basicamente, né, trabalhamos sobre a segunda lei em termos das máquinas térmicas, e aí nós vimos num caso especial, que seria o caso da máquina de maior rendimento possível, que trabalha sobre duas fontes de temperatura, né? Que seria a máquina de Carnot, onde um ciclo de Carnot, vou botar aqui a máquina de Carnot, que seria a máquina de maior rendimento possível. E a máquina de Carnot, ela funciona em um ciclo que é onde nós temos duas isotermas, nós temos uma expansão isotérmica, nós temos uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática, ou seja, nós temos dentro desse ciclo termodinâmico, né, duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas, beleza? Então isso aí é importante que vocês tenham ciência sobre isso, né? Como é que funciona essa máquina. Então o ciclo, né? Então nós temos duas isotermas, duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas dentro do ciclo de uma máquina de Carnot, adiabáticas. E isso aqui dentro de um ciclo termodinâmico, né? Um ciclo que pode ser o funcionamento de um motor que vai apresentar o maior rendimento possível. E a gente poderia então estimar, né, as relações, estimar o rendimento dessa máquina em termos das temperaturas, né? Das temperaturas desse gás nas fontes quentes e nas fontes frias, né? Então o rendimento ficaria como sendo 1 menos T2 sobre T1, por exemplo, né? Então isso aqui seria uma maneira da gente estimar o rendimento dessa máquina térmica, né? Lembrando que esse valor aqui tem que ser sempre menor que 1. Segue funcionando, apesar de ser a máquina de melhor rendimento possível, segue valendo as leis da termodinâmica, onde nós não podemos ter máquinas térmicas com rendimentos iguais a 100%, muito menos superior, né? Seria impossível produzir energia para realizar trabalho, né? Seria essa situação. Nós também temos uma relação de calor aqui, né, entre os calores da fonte quente e da fonte fria, né, que nós podemos usar dentro da máquina de Carnot. Na última aula nós também falamos um pouco, né, sobre entropia, né, que seria a entropia seria aquela relação, seria a grandeza física que analisa o grau de desordem em sistemas termodinâmicos, né? E a relação seria calor sobre trabalho de maneira mais simples, né? Então essa aqui seria uma maneira de nós calcularmos a entropia de um sistema. Nós fizemos alguns exemplos, alguns exercícios e comentamos muito sobre isso, tá? Então só para vocês terem ciência que basicamente isso aqui seria o nosso grande resumão do nosso conteúdo, tá? Obviamente que tem muitos detalhes aqui, então se tu não lembra de alguns detalhes, só voltar nas videoaulas, né? Rever a etapa que tu não lembra bem, com certeza, né? Possivelmente tu vai relembrar e vai conseguir fazer os exercícios que te faltam lá da nossa listinha que eu postei lá no grupo de vocês, tá? A listinha de exercícios complementares. Lembrando que essa lista é sempre importante vocês realizarem, tá, pessoal? Precisamos de treinamento. Precisamos de treinamento para garantir que nós vamos ir bem na avaliação. Beleza? Então, feito isso, pessoal, vamos fazer alguns exercícios aqui pra gente. São exercícios das atividades que eu passei para vocês, né? Então essas atividadezinhas que foram passadas eram atividades, umas complicadas, outras mais simples, né? Umas muito fáceis, outras mais difíceis, que vocês possivelmente demoraram um tempinho a mais para resolver, mas todas elas eram plausíveis com o nível do nosso conteúdo que nós estamos estudando. Esse primeiro exercício aqui que eu peguei é sobre gases ideais. Então aqui, ó, por exemplo, ó, um certo gás sofre uma transformação onde a sua temperatura é
triplicada e seu volume diminui. Então olha só, aqui ele não fala que tipo de transformação nós temos, né? Ele não especifica, ele diz que a temperatura é triplicada, o volume diminui, né? E que o gás tinha uma pressão de 15 PA antes disso acontecer. Aí ele pergunta qual é a pressão, nova pressão. Bom, enfim, então nós sabemos que temos uma transformação gasosa onde todas as grandezas físicas são modificadas. Possivelmente pode ser uma transformação adiabática, né? Onde então nós temos que a pressão 1 era 15 pascais, né? A próxima pressão, a pressão 2, depois da transformação, eu não sei qual que é o valor. Eu sei que a temperatura 1 era um valor de T, e após a transformação, a temperatura 2 é 3 vezes T, né? Ela triplicou. E eu sei que o volume 1 era V, e o volume após a transformação física, né? Volume 2 vai ser V sobre 2, porque ele diminuiu pela metade. Então, eu fazendo essa análise inicial, eu posso estimar qual vai ser o valor da pressão, certo? Porque olha só, P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Substituindo as questões que eu tenho aqui, onde P e V e P, né, V e T são esses valores de V. V1, por exemplo, T1 é igual a T, V1 igual a V, né? E a gente relacionando eles dessa forma, a gente chega facilmente à conclusão, olha só. Se eu tenho P1 igual a 15 pascais, o volume 1 é igual a V, a temperatura 1 é igual a T. Eu tenho que a pressão 2 eu quero descobrir, o volume 2 é V sobre 2 e a temperatura é 3 vezes T, né? O que acontece, pessoal? Isso aqui está tudo multiplicando. Eu tenho V desse lado, eu tenho T desse lado, eu tenho V desse lado. Então esses dois V's, eles podem ser cortados, assim como esse T também pode ser cortado. Se vocês lembrarem bem da matemática, quando nós temos frações, né, nós temos então agora um valor de 15 aqui, já cortamos tudo. Nós teremos P2 aqui, e aquele V sobre 2 é como se eu tivesse um meio, né? Então é como se eu tivesse 1 sobre 2. Aquele 3 ficou ali embaixo, então essa é a relação que eu tenho. Então qual é o valor da minha pressão? Vai ser P2 sobre 6. Então P2 é igual a 6 vezes 15, é só a gente fazer na calculadora aqui, 6 vezes 15. Isso aqui vai dar um valor de 90 pascais. Então, a minha pressão estimada é de 90 pascais, como a gente está observando aqui neste exercício. Beleza? Fácil, né? Esse exercício aqui foi simples. O que eram os detalhes, né? O detalhe era vocês analisarem, fazerem essa transformaçãozinha aqui, né? Opa, cadê minha caneta? Tá aqui, ó. Usar essas relações aqui, considerar que a temperatura era um valor genérico, T, ele foi triplicado, né? Assim por diante. Se vocês fizerem isso, com certeza vocês iriam chegar na resposta. Próximo exercício, nós vamos usar, nós não estamos falando de uma transformação gasosa específica, né? Nós estamos analisando um gás. Se nós estamos analisando um gás, nós vamos usar a relação de PV/nRT, né? Porque nós queremos obter os dados de um gás. Ele diz que esse gás ele tem uma massa de 540 gramas, né? Então é como se eu tivesse um cilindro. Tem um cilindro aqui. E eu tenho um gás aqui dentro, né? E eu pesei esse cilindro e eu vi que tinha 540 gramas de ar. Não, é água, né? É água, vapor de água, né? Então nós tínhamos moléculas de ar, onde nós tínhamos uma massa de 540 gramas aqui dentro desse negócio. Beleza, gente? Então, ele diz também que a massa molar desse negócio é 18 gramas por mol. E o que mais que ele diz? Ele diz que a temperatura é de 150 graus Celsius e ele diz também que o negócio está a uma pressão de 20 pascais, né? A pressão do negócio é 20 pascais. Qual o volume desse negócio? Qual o volume? Nós precisamos tomar alguns cuidados aqui para fazer esse exercício. O primeiro, já de cara, que vocês têm que se ligar, é que a temperatura está em graus Celsius. Se a temperatura está em graus Celsius e a pressão em pascal, não se conversa. A gente tem que passar esse cara aqui para Kelvin. Então vamos somar com 273. Então nós teremos aqui 150 mais 273. Nós temos então uma temperatura de 423 Kelvin. 423 Kelvin de temperatura, né? O que mais? Nós precisamos do número de mols. A gente lembra que o número de mols a gente calcula como sendo a massa sobre a massa molar, né? Porque aqui nós temos grama por mol.
teremos então o número de mols. Então se nós temos 540 gramas e cada molécula tem 18 gramas, quantas moléculas nós teremos? 540 divididos por 18, então isso aqui é 30 mols desse gás. Nós temos 30 mols desse gás. Nós sabemos que o R vale 8,3, né? A constante dos gases ideais, joules, Kelvin vezes mol. Então agora fica fácil, né, pra gente calcular. Então vamos calcular aqui em cima, porque eu tenho medo aqui de escrever isso sobre a minha cara. Então nós temos que PV NRT, modificando aqui os valores, nós temos 20 vezes V, aqui nós temos 30, 8,3 e a temperatura que é de 423. Então qual é o volume que esse negócio ocupa? Vai ser 30 vezes 8,3, 30 vezes 8,3 vezes 423, isso aqui dá 105.327. 327 sobre os 20 da pressão, né? 20 pascais. Então isso aqui é 5,26. Nossa, 5,26 vezes 10 na 3 metros cúbicos. Gente. Não é mole não. Tá ocupando um volume gigantesco esse negócio, certo? Então nós temos uma pressão muito alta, né? Pelo que eu estou vendo aqui, uma pressão de 20 pascais. Então por isso que ele está ocupando um volume bem alto e bem razoável, né, nesse sisteminha aqui. Beleza, pessoal. Eu acho que é isso, né? Se eu não cometi nenhum erro aqui, estou dando uma verificada com os olhos. É isso aí, né? 30 vezes 8,3 vezes 423, né? Vou fazer aqui de novo. 30 vezes 8,3, 423. Divide por 20, né? Conferindo, coisa que vocês devem fazer sempre, né? 5,26 vezes 10 na 3 metros cúbicos. É um volume gigante. É um bom volume, podemos dizer. Beleza, gente? Esse era um dos exercícios de uma das atividades que nós tínhamos. Vamos para a próxima? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer mais um exercício aqui. Esse exercício aqui já é sobre as leis da termodinâmica, né? Mas ainda nesse exercício ainda a gente continua fazendo coisas sobre gases ideais, né? Então, porque gases ideais é base para as leis da termodinâmica. Dentro das leis da termodinâmica a gente realiza transformações gasosas, né? E essas transformações podem ser isotérmicas, isobáricas, adiabáticas, etc, né? Então pode acontecer. Então por isso que esse exercício aqui, né, estava lá na lista das leis da termodinâmica. E a gente, como é que nós resolvemos esse exercício? Tá? A primeira coisa que nós temos que ter cuidado é olhar para os eixos. Os eixos falam muito sobre o que nós estamos fazendo no exercício. Então nesse exercício aqui nós temos uma pressão, onde o eixo nos diz que estão 10 na 5, o volume que está 10 na menos 13, então isso aí deve ser levado em conta. E ele pergunta aqui qual é a temperatura, se a temperatura em A era de 300 Kelvin, qual é a temperatura em B aqui? Ele pergunta, né? Qual é a temperatura em B aqui? Essa era a questão. Então isso aqui é uma transformação gasosa, onde nós temos aqui na temperatura A um volume e uma pressão. Aqui nós temos um volume e uma pressão. A gente quer saber qual é as relações entre as temperaturas. Então na letra A nós temos então PV sobre T, né? Botar A aqui, né? Nos ponto A. Nós temos PB VB sobre TB. Certo? Então o que acontece? A pressão A é 6 vezes 10 na 5, o volume A é 1 vezes 10 na menos 3 sobre 300 Kelvin. Não preciso modificar nenhuma unidade, está tudo certo. Aqui a pressão é 2 vezes 10 na 5 vezes o volume, que é 4 vezes 10 na menos 3 sobre a temperatura B que eu quero descobrir, né? Então, simplão, só fazer aqui, ó, 6 expoente na 5 vezes 1 expoente na menos 13, isso aqui é 600. 600 por 300, eu vou fazer meio direto aqui, ó. Isso aqui dá 2, então nós temos o valor aqui igual a 2, que é igual a 2 vezes 10 na 5 vezes 4 expoente na menos 13, isso aqui é 800, então nós temos 800 aqui, sobre TB. Então o que vai acontecer? A temperatura no ponto B vai ser esses 800 sobre 2, né? Ó, se o TB passa para cima, o D passa para baixo, né? Como a gente sabe resolver. Isso aqui dá uma temperatura de 400 Kelvin. Então a temperatura em B é de 400 Kelvin. A gente está observando aqui pelas relações dos resultados que nós temos. Na letra B, ele pede para calcular
o trabalho realizado. E se a gente lembrar, o trabalho ele pode ser calculado a partir do cálculo da área do gráfico, né? Da área do gráfico que a gente tem. Nós temos duas formas, né, de calcular. Hoje nós temos uma relação de uma transformação isobárica, onde a pressão é constante, eu faço essa relação aqui, eu posso usar, né? Mas nesse caso nós não temos uma transformação isobárica porque a pressão modifica, então só nos resta calcular o trabalho realizado a partir da área do gráfico. Se a gente observar, isso aqui é um trapézio. Então o trabalho realizado ele vai ser igual à área, que vai ser a base menor vezes mais base maior vezes a altura sobre 2, sendo que a base menor é este ponto aqui, a base maior é este ponto aqui e a altura aqui embaixo. Então desta forma nós temos que a área vai ser, quanto que vale a área da base menor? Vale 2 vezes 10 na 5, mais a parte B que vale 6 vezes 10 na 5, vezes o volume aqui ó, é de 4 até 1. Então ó, essa altura aqui ela vale 3 vezes 10 na menos 3. 3 vezes 10 na menos 13, tem que manter aqui a ordem das coisas, tá, gente? A ordem de grandeza. Então a área vai ser 2 expoente na 5, mais 6 expoente na 5, vezes 3 expoente na menos 3, divide por 2, então nós temos 1.200. 1.200 de área, que isso aqui é igual ao trabalho realizado pelo gás. Então para fazer essa transformação, que então nós temos um trabalho de 1.200 joules, como nós estamos observando ali. Então, desta forma que nós resolveríamos essa questão. Essa aqui seria a parte B, né, da questão. Simples, sem muito drama, né? Perfeito. Um último exercício que eu acho interessante da gente fazer, né? Existiam vários exercícios. Óbvio que eu não vou resolver todos, mas se vocês têm algum exercício que ficou uma dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, chamar no e-mail, chamar lá no fórum lá do SIGA. Qualquer um desses meios eu posso atender vocês e tirar a dúvida sobre esse exercício. Esse exercício aqui, gente, ele estava na aula de Leis da Termodinâmica parte 2, tá? Que fala sobre a segunda lei da termodinâmica, né? O motor a gasolina de um caminhão consome 10.000 joules. Então a gente pode fazer o esqueminha que nós temos a fonte quente, nós temos o sistema, né, aqui, e nós temos a fonte fria. Isso aqui é uma máquina térmica, então qual é o caminho? Calor 1, calor 2 jogado para a fonte fria e esse cara aqui realiza um trabalho. Beleza? Essa é a cara do nosso sisteminha, da nossa máquina térmica, que é o motor de um caminhão. Motor que funciona a combustão. Dentro do motor, fonte quente. Parte externa, fonte fria. Sistema, as engrenagens, né? Os pistões que estão se movendo. Então, olha só, nós temos que esse gás, esse caminhão, ele joga 10.000 joules de energia para o sistema, né? E aí, ele realiza um trabalho de 2.000 joules. 2.000 joules. Ele quer saber qual é a quantidade de calor que é rejeitado para a fonte fria. Simples, né? Porque trabalho é Q1, opa, deixa eu fazer aqui, pegar minha borracha. Cadê minha borracha? Pega aqui borrachinha. Volta para a caneta, tá? Então nós temos que Q1, essa é a segunda lei da termodinâmica, Q1 menos módulo de Q2, e isso aqui é igual ao trabalho realizado, né? Então isso aqui é módulo, tá? Então o trabalho vai ser 10.000 menos Q2, né, que eu quero descobrir, sabendo que eu tenho 2.000 joules aqui, isso aqui é 10.000, fiz duas linhas para nada aqui, né, não precisava dessas duas linhas. Se eu passar o Q2 para cá e os 2.000 para cá, eu vou ter então Q2 igual a 10.000 menos 2.000, então quantidade de calor rejeitada para fonte fria, isso é 8.000, né, não precisa nem fazer. Se eu tenho, é 2.000 mesmo? É 2.000. Menos 2.000. Vou confirmar aqui porque eu sou bobão, né? 8.000. 8.000 joules de energia foram jogados para a fonte fria. Ele quer saber na letra B o rendimento desse motor. O rendimento eu posso calcular como sendo trabalho sobre a quantidade de calor. Então isso aqui é 2.000 sobre 10.000. Né? Então nós temos 2.000 dividido por 10.000. Isso aqui dá 0,2, ou seja, qual é o rendimento desse motor, gente? 20%. 20% de rendimento. Ele pega 20% da energia
para realizar trabalho. O resto é perdido, tá? Ele joga para fonte fria. Na letra C, ele quer saber o seguinte, ó, qual a quantidade de gasolina queimada por cada ciclo. Aí a gente dá uma informação. Ele diz que a quantidade de calor aqui, ele é igual à massa de gasolina que eu uso vezes o calor de combustão, né? Calor de combustão para fazer isso aqui. Isso aqui está em joules por gramas, beleza? Joules por gramas. O meu calor que é gerado lá na fonte quente pela combustão é de 10.000 joules. Então, como é que fica essa brincadeira aqui, ó? 10.000, que é igual a massa vezes o calor de combustão da gasolina, né? Na verdade não é gasolina, se é um caminhão, isso aqui tem que ser diesel, né? 5 vezes 10 na 4. Então qual é a massa consumida? Se eu gero 10.000 e esse negócio tem um calor de combustão de 5 vezes 10 na 4. Então 5 expoente na 4, isso aqui é 0,2. Ele consome 0,2 gramas por ciclo, ou seja, cada combustão. Pistão lá que injetou ar, injetou 0,2 gramas de gasolina, puf, estourou e gerou isso aí, beleza? Então, na verdade é um caminhão que é a gasolina mesmo, né? Ok, vamos fingir que nós acreditamos nesse exercício. Mas seguindo, gente, na letra D ele pergunta se o motor completa 25 ciclos por segundo, qual é a potência fornecida? A potência, nós podemos lembrar que isso aqui é trabalho sobre tempo, certo? Trabalho sobre tempo. Se ele realiza 25 ciclos e a cada ciclo ele gasta 2.000 joules de energia, e se ele faz 25 ciclos por segundo, pessoal, é como se o trabalho aqui por ciclo fosse 25 vezes 2.000. Beleza? Então qual é o trabalho para realizar a cada ciclo aqui, ó? Vai ser 25 vezes 2.000 dá 50.000, 50 kJ. Então ele realiza 50 kJ por segundo, ou seja, a potência desse negócio aqui vai ser o trabalho por tempo. Mas se ele faz 50 kJ em um segundo, qual é a potência dele? 50 quilowatts. Então ele realiza 50 kW de potência por cada ciclo. Beleza? A última pergunta é qual é a quantidade de gasolina queimada. Galera, se em um ciclo ele queima 0,2 gramas e ele diz que em um segundo ele realiza 25 ciclos, ó, 25 ciclos por segundo, então se eu tenho 25 ciclos, quanto que eu consumo de gasolina aqui, ó? Vai ser 25 vezes 0,2, ou seja, né, 25 vezes 0,2, nós consumimos 5 gramas de gasolina a cada segundo. 5 gramas de gasolina a cada segundo. Então, ó, utilizamos as leis da termodinâmica para obter dados, rendimento, consumo de calor, né, potência, quantidade de gramas que nós estamos usando ali de material para queimar. Então é um exercício bem completo, né, gente? Um exercício bem completo que envolve várias coisas. Esse aqui é o último exercício que eu vou trabalhar nessa videoaula, tá? Então na próxima, se vocês tiverem novamente dúvidas sobre exercícios, vocês podem falar comigo, me chamar em qualquer momento aí da vida de vocês. Posso demorar um pouco a responder, mas com certeza eu vou te responder em algum momento. Beleza, gente? A aula aí de hoje é isso. Espero que vocês se preparem, estejam atentos, né? E até mais. Até uma próxima. Tchau!